Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes, nessa quinta-feira, 23 de janeiro, começando mais uma live pela página Ecoando a Voz dos Mártires. Para aqueles que não me conhecem, sou advogada, internacionalista e também jornalista. Às vezes a gente esquece até as nossas funções, né? São tantas informações tristes que a gente tem para dar que se esquece até do que veio fazer na Terra. Mas tudo bem. Muito boa noite a você, Jorge Luiz, que já entrou. Peço a você que, por favor, me informe como é que está a transmissão, se você está me ouvindo bem, se a imagem está razoável, né? Porque eu nunca tenho uma transmissão legal, né? Mas enfim. Boa noite, Milena, muito boa noite. Hoje essa live eu considero muito importante, porque ela, na realidade, ela retrata o meu foco principal de atuação nas redes. Quem não conhece a minha história de ingresso nas redes virtuais se deu por causa de denúncias de violações de direitos humanos no mundo muçulmano, em especial a perseguição contra cristãos e minorias no mundo muçulmano. E é lógico que, por ser os cristãos a minoria religiosa mais perseguida do mundo, isso há muito tempo, é lógico que eu acabei me debruçando sobre esse trabalho com muito mais afinco. Então, boa noite, meu amigo Doutor Antônio Pereira, muito boa noite. Moisés, querido, está sempre aqui compartilhando, me ajudando. Muito boa noite. Boa noite, Milena. Muito boa. A Milena está dizendo que está tudo certo. Então vamos lá. A notícia triste que eu tenho para dar para vocês e que eu espero que vocês, por favor, divulguem, compartilhem. Inclusive, eu vou colocar aqui o link da notícia, vocês podem levar o link para grupos, porque eu sei que tem pessoas que não gostam de assistir live. Eu entendo, e vou ver até se eu faço essa live bem curtinha para chegar a muita gente. Como a gente sempre está denunciando aqui nessa página, a ONU é uma entidade globalista que visa nada mais, nada menos que a erradicação do modelo de civilização ocidental baseada em princípios judaico-cristãos. Então, várias denúncias que fizemos aqui mostraram, por fontes fidedignas, que a ONU tem total revolta, ira, ódio em relação aos cristãos. Ditaduras sanguinárias como a Arábia Saudita, Cuba e tantos outros países terríveis que, vez e outra, estão fazendo rodízio nas comissões de direito, na Comissão de Direitos Humanos dessa entidade abjeta. Então, hoje foi divulgado pelo site de notícias, por um site de notícias que tinha que ser cristão, porque a gente sabe que a grande mídia não divulga, né? E eu estou já separando aqui, que eu vou deixar, depois que terminar essa live, gente, eu faço questão de postar o link para que vocês também divulguem. Muito boa noite, Karina, Karen e todos que estão ingressando aí. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, Ecoando a Voz dos Mártires, corre lá rapidinho e vai se inscrever. Me ajuda, porque é uma forma que eu tenho de fugir da censura que eu sofro no Facebook. Porque, por exemplo, essa live que está acontecendo agora, eu não vou poder compartilhar na minha própria rede, ou melhor, no meu próprio perfil, Déia Fernandes, nem no Andréia Fernandes, porque eu estou bloqueada até o dia, se eu não me engano, 8 de fevereiro, e não posso compartilhar nada que eu mesmo venha fazer na minha página, ou seja, a minha live eu não posso publicar na minha página. Muito embora eu estou vendo agora no Facebook, vídeo, eu vou ver se dá, gente, porque se der, eu vou aproveitar e lançar lá na minha página, ou melhor, no meu perfil, para que os meus seguidores possam assistir essa live, porque o Facebook não está enviando notificação para a maioria dos meus seguidores. Então, vamos lá, eu vou ver se eu consigo aqui.
se eu consigo, porque parece que tem a tal de sala de vídeo, então, porque compartilhar não consigo, mas de repente pela sala. Muito boa noite, Célia Dorranic, a todos. Eu estou com dificuldade aqui de entrar na página. Vamos ver se eu consigo, que é muito complicado, muito. Ó, aí eu não consigo. É uma maravilha, gente, é uma maravilha. Então, vou ver se eu consigo por aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, só eu peço 1000 perdões, mas é porque é complicado. Estou pela página da Fernandes. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Qual é a notícia que eu tenho para trazer para vocês? Um refugiado cristão de origem paquistanesa está sendo obrigado há muito tempo pela ONU a cumprir a Sharia, que é a lei islâmica. Esse refugiado vive lá na Tailândia há alguns anos, em virtude de perseguição religiosa que passava no seu país de origem. E, peraí, deixa eu tirar a voz aqui, que eu botei voz e não pode ter voz aqui. E antes de mais de nada, para vocês entenderem dos cristãos nesse país paquistanês, né? Nesse país muçulmano, no Paquistão, a situação dos cristãos é terrível. Segundo algumas entidades de direitos humanos que tratam da questão de perseguição religiosa, hoje o Paquistão, que é o país de onde veio esse cristão, objeto hoje da nossa preocupação aqui em live, o Paquistão é um país que tem mais ou menos 180 milhões de habitantes e apenas 2% dessa população lá é de cristãos, tá? 97% dos paquistaneses são muçulmanos e apenas 2% são cristãos. E eles passam por diversos tipos de perseguição. Para vocês terem uma noção, o Departamento de Estado dos Estados Unidos relata que existem 77 pessoas, isso no ano passado, tá? Era a informação do ano passado, de setembro de 2019, que 77 pessoas, ou seja, cristãos, estavam presos no Paquistão com base na perversa lei da blasfêmia que tem o seu amparo nos escritos sagrados islâmicos. A gente não pode esquecer isso. Então, só que tem um detalhe: esses dados são contestados por Shan Taesser, que é filho do governador de Punjab. Ele foi assassinado, tá? Esse governador. E segundo esse ativista, né, ele diz que advogados estão dizendo, os advogados de grupos de direitos humanos dizem que são mais de 200 pessoas, leia-se, cristãos, presos por causa da lei da blasfêmia. Então, entendam bem, gente, é importante a gente ressaltar que nós não temos como dar os dados certinhos. O Departamento de Estado fala uma coisa, esse advogado, esse ativista diz outra, mas a gente não tem certeza. E eu creio que realmente são mais de 200 pessoas presas por causa da lei da blasfêmia. E os grupos de defesa de direitos humanos que atuam no Paquistão afirmam que as acusações de blasfêmia são, na maioria das vezes, feitas para tentar silenciar cristãos que são considerados rivais dos muçulmanos. Então, na vizinhança, problema bobo, gente, que não tem nada a ver com a religião. Eles vão e acusam os cristãos de criticarem o profeta Muhammad, porque isso é uma base da lei da blasfêmia, de criticar o Corão. Então, o que ocorre? Esses muçulmanos, quando tem qualquer desavença com cristãos, eles usam a lei da blasfêmia e os cristãos não têm direito à defesa alguma. O caso mais conhecido que vocês devem lembrar, que eu sempre denunciei no Brasil, e infelizmente não tive apoio das autoridades brasileiras. Eu ainda no governo Temer entrei com requerimentos no Ministério das Relações Exteriores e também junto ao parlamento, tá? Pedindo que o Brasil se posicionasse pela
soltura da então presa Asia Bibi. Ela estava presa no Paquistão, condenada à morte devido à lei da blasfêmia, a uma suposta violação da lei da blasfêmia, que não aconteceu de fato. E eu fui a única instituição de direitos humanos, a Ecoando a Voz dos Mártires, que solicitou ao Brasil que se posicionasse. Falei também desse assunto com várias lideranças políticas e religiosas, e a grande maioria aqui no Brasil não deu a mínima em relação a esse tema. Mas a Asia Bibi, como a gente sabe, foi ordenada a soltura dela, ela teve que deixar o Paquistão sem sequer se despedir dos seus parentes. Foi ela e os seus 5 filhos e seu marido lá para o Canadá. E o pior de tudo, gente, é que autoridades, lideranças muçulmanas em diversas partes do mundo fizeram uma ameaça expressa a Asia Bibi, e até hoje a gente não pode saber em que lugar ela está, não podemos ter informações, ela não pode divulgar a aparência dela, porque qualquer lugar onde ela for no mundo, ela pode ser assassinada por seguidores da religião da paz. E é bom lembrar, gente, que essa característica de perseguição e de ódio contra todos aqueles que pensam diferente do Islã ortodoxo, isso é comum não só entre os amigos aí que defendem o Irã, né, a maior potência xiita do mundo, né, com a maior população xiita do mundo. Entendam bem, essa questão da blasfêmia e do ódio contra as minorias que não professam o Islã, ela é característica do sunismo, que é a maior corrente religiosa do Islã hoje, que é de 85% a 90% da população mundial, mas também é uma característica do xiismo, que o Irã é o maior representante dessa vertente religiosa que nasceu de conflito sectário existente entre os seguidores do chamado profeta Muhammad. Inclusive, uma amiga minha, professora Sônia Bloomfield, vai fazer, não sei se é hoje, mas ela vai fazer uma live falando sobre a distinção entre sunismo e xiismo, e ela é uma professora especialista no tema, tem doutorado, eu me curvo à excelência do conhecimento dela. Ela vive nos Estados Unidos, onde ministra aulas em universidade americana, então ela ficou de fazer uma live sobre esse assunto, e quando ela fizer, eu divulgarei aqui, ok? Então, o que ocorre? No xiismo também há esse tipo de perseguição. E a gente viu o grande exemplo quando o Ayatollah Khomeini editou uma fatwa, um decreto islâmico, contra um autor indiano, né, que era muçulmano, mas era ateu, ele não era religioso, e ele fez o livro, ele escreveu, foi o Salman Rushdie, ele escreveu o livro Versos Satânicos, e por causa disso, de uma crítica ao Islã, de um homem que não acreditava nessa religião, mas teve o azar de nascer num país islâmico. Quando você nasce num país islâmico, se você abandonar a religião, você é considerado um criminoso, porque a identidade dessas pessoas que nascem em países muçulmanos forçosamente à religião. Então, não se aceita que essas pessoas larguem a fé. Então, esse homem foi condenado à morte pelo Ayatollah Khomeini. Então, isso é normal, esse tipo de aberração, de violação de direitos humanos, baseada na religião da paz, nos princípios básicos da religião da paz, tanto dos sunitas quanto dos xiitas, a gente vê presente nessas duas principais correntes religiosas. Então, no Paquistão, como eu já falei, vários cristãos estão presos porque muçulmanos com revolta fizeram denúncia contra eles, baseados na lei da blasfêmia. E é importante ressaltar que muitos desses cristãos paquistaneses
Quando eles são ameaçados de morte no Paquistão, conseguem fugir do Paquistão, eles vão, sobretudo, da Ásia, como a Tailândia, Sri Lanka e Malásia. E a nossa história de denúncia é justamente de um caso que aconteceu num desses países que recebem refugiados cristãos, mas que também recebe refugiados muçulmanos, apesar de alguns deles, não todos, ok, gente? Não todos, deixar claro, para ninguém me chamar aqui de islamofóbica, apesar de determinados refugiados muçulmanos que vão para a Tailândia, nada mais, nada menos do que jihadistas, terroristas, sanguinários que querem destruir os cristãos onde quer que encontrem. Eu vou trazer essa história aqui para vocês. Então, deixo claro, não são todos os refugiados muçulmanos. Eu vou falar a história aqui de um grupo de refugiados muçulmanos criminosos que, na realidade, são terroristas e não deveriam estar em território tailandês, mas estão sendo acobertados pela ONU depois de tentarem matar um refugiado cristão. Pois bem, essa história envolve o refugiado de asilo que é cristão paquistanês, o Faraz Pervaiz. Essa notícia foi divulgada pelo The Christian Post e eu vou colocar o link aqui para vocês. Ele pediu asilo lá na Tailândia porque ele estava sendo perseguido no seu país de origem por ter utilizado para fazer críticas ao Islã. Então, o que ocorre? Ele foi obrigado, ainda em 2014, porque mesmo sendo um cristão, líder de um ministério naquele país e que estava se dirigindo a cristãos, entendam bem, gente, um cristão, quando se dirige à sua comunidade de fé, ele tem o direito universal, né? Se bem que para cristão não existe direito. Deveria ter o direito à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença. Então, ele usava as suas redes para fazer críticas, até para mostrar para os cristãos a divergência no corpo doutrinário entre ambas as, entre aspas, religiões. Então, ele, por causa dessas críticas, os grupos muçulmanos locais passaram a pressionar o governo do Paquistão para que o governo o processasse com base na lei da blasfêmia. Isso aconteceu em 2017. Então, entendo bem, ele, segundo ele conta, né, para o Christian Post, a informação que ele dá é que ele seria o primeiro caso no Paquistão em que o próprio Estado aciona judicialmente um cristão com base na lei da blasfêmia. Por quê? No caso de Asia Bibi e tantos outros, o que aconteceu foi o seguinte: um grupo de muçulmanas radicais, né, que Muhammad ensinou, se levantaram contra a Asia Bibi no momento em que ela estava trabalhando e ofereceu um copo de água que ela pegou do poço que todas as trabalhadoras, né, que trabalhavam com ela, lógico, usavam para beber. Então ela foi no poço, pegou um copo d'água e ofereceu para muçulmanas. As muçulmanas iradas porque ela cometeu hipótese alguma, beber da água de muçulmano. Tu não pode, cristão. Beber, você é sujo, é imundo. Cristãos e judeus, segundo a teologia islâmica ortodoxa, são porcos e macacos. Como é que muçulmanos puros e imaculados vão beber da mesma água que porcos e macacos? Não pode. Então, com base nisso, ela, como toda cristã, ofereceu água para as amigas e descobriu que cometeu uma violação, né? E ali o que acontece? Elas tentam forçá-la a se converter ao Islã, porque se ela se convertesse, a água passava a ser limpa, porque não tinha imunda tomando, né? Mas a Asia Bibi não quis se converter,
apanhou, foi humilhada, veio um líder muçulmano que conhece a Sharia melhor do que Papa, Obama e outros mais, e esse líder muçulmano tentou também dissuadir da a Bíblia não conseguiu. O caso foi parar em delegacia de polícia e ficou anos tramitando na justiça paquistanesa. Primeira e segunda instância condenaram à morte por enforcamento, mas na terceira instância viu-se que as provas foram forjadas e que não tinha nenhuma base para se dizer que Asia Bibi estava blasfemando da lei islâmica. Por quê? Porque ela não assim, atacou o profeta, não atacou o Corão, nada disso. Ela só disse que ela preferia continuar seguindo Jesus, porque ela não via Mohammed como um profeta. Ela não era uma muçulmana, ela era uma cristã. Então acabou que ela foi absolvida. Porém, entendam bem a diferença. Ela foi acusada por grupo muçulmano. No caso do Faraz Pervaiz, que a gente não vê as lideranças cristãs mundiais tocando no nome dele, porque as lideranças estão preocupadas com outros assuntos e não em socorrer seus irmãos. Mas esse Faraz Pervaiz, ele é líder de um cristão e assim foi esquecido o assunto, ninguém nem está preocupado com ele. Então esse foi um caso sui generis lá. E para piorar a situação dele, um partido lá do Paquistão, chamado Tarek El-Labbaik, né, simplesmente ofereceu 62 mil dólares pela cabeça desse moço, e ele tem o seu pai, seus irmãos, todos foram até obrigados a sair do Paquistão, tá bom? Além disso, em janeiro do ano passado, um clérigo, um líder muçulmano que conhece a Sharia, lá no Paquistão, que é também simpatizante do Talibã, ele ofereceu uma recompensa de 124 mil dólares pela cabeça desse líder aí de ministério cristão. Então, o que ocorre? Ele está em Bangkok, né, está lá em Bangkok, está lá na Tailândia, né, que é a capital da Tailândia, e desde julho do ano passado, ele já foi denunciado, tá? Já foi divulgado entre os muçulmanos, isso inclusive nas redes, o local onde ele morava. É isso mesmo. O cristão refugiado paquistanês que está com a sua cabeça a prêmio, tá? E está hoje numa espécie numa entidade de detenção, de imigração lá da Tailândia. Ele, inclusive, deixa claro que vários outros refugiados muçulmanos, de preferência, estão conseguindo um refúgio mais rápido do que ele, os seus irmãos e o seu pai. Tá? Inclusive, ele acha que são os próprios muçulmanos que estão pressionando, ou melhor, o próprio governo que está pressionando a Acnur, que é a agência, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, então vou falar só o termo Acnur, né? Então a Acnur está boicotando esse refugiado cristão, mesmo sabendo que ele está ameaçado de morte, pelo menos ali, ameaçado de morte com os muçulmanos sabendo do endereço dele, pelo menos desde julho do ano passado. E o Acnur não está fazendo nada em relação a isso. Inclusive, ele diz, a reportagem, estou em uma situação em que estamos desamparados aqui. E ainda diz, na verdade, não é culpa da Acnur, isso é culpa do meu povo, da minha comunidade, eles não estão tomando nenhuma medida séria para a nossa segurança. Por que ele disse isso? Realmente, gente, a culpa não é da Acnur. Qualquer pessoa que tem noção básica de como funciona o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e que sabe como funciona a ONU, sabe que refugiados cristãos são preteridos. Eu cansei no tempo do Estado Islâmico, quando estava
comandando vastos territórios na Síria e no Iraque, quando Acnur montava campos de refugiados, os cristãos eram estuprados nesses campos de refugiados, os cristãos eram sequestrados, eram pedidos valores absurdos para se pagar sequestro desses cristãos. A gente tem casos relatados no exterior, principalmente no exterior, de cristãos que eram sequestrados, as famílias conseguiam pagar o resgate e, mesmo assim, eles recebiam nas suas casas, os familiares, um vídeo desses cristãos sendo degolados. A cabeça deles era cortada, né? E o sangue que era retirado debaixo de um balde era, segundo humanos, o sangue era enviado numa garrafinha que custava alguns milhares de dólares para alguns ricos lá na Arábia Saudita, suas mãos com sangue de cristãos, porque segundo essa linha mística, né, essa linha mística aí de alguns muçulmanos, né, que lógico que não são todos, né, é uma linha. Aliás, porque vocês veem que é uma coisa assim muito absurda, né? A gente vê pagar um horror para molhar as mãos em sangue de cristão, porque eles acreditam, esses que pagaram milhares de dólares, acreditam que tem porções mágicas, né? Ou melhor, porções mágicas não, tem um poder maior aí quando lava as mãos com sangue de cristão. Então, isso eu divulguei, aqui tem live com isso, com link de divulgação, tudo bonitinho, bonitinho não, porque isso não é nada bonito, isso é terrível, é horrendo. Até me perdoem pela fala que é absurda, trazendo o que estava acontecendo. Então, a ONU sabia que nos seus campos de refugiados, cristãos eram sequestrados, torturados. Eles sabiam que meninas cristãs e outras meninas não muçulmanas eram estupradas, eram vendidas para homens poderosos em todo o Oriente Médio. Sabia, inclusive, que se fazia cirurgia para diversas vezes em algumas meninas, adolescentes ainda, para reconstruir o ímen a fim de agradar a depravação doentia de muçulmanos que pagavam para ter supostas virgens nas suas mãos, porque meninas que eram violentadas por muçulmanos, que eram vendidas para esses muçulmanos, meninas que inclusive saíam de campos de refugiados nessa condição, passaram pela mão de diversos muçulmanos, muitas delas não suportaram, a gente vê casos inclusive de suicídio. Tudo isso foi divulgado, não de uma forma global como a questão da islamofobia, mas diversos ativistas divulgaram esses absurdos. Então, a ONU chegou a mentir dizendo que tinha campo de refugiados só para cristão, porque sabe que os cristãos são perseguidos sim por refugiados muçulmanos, e isso acontece inclusive na Europa, mas a ONU, muito boa noite a todo mundo que está entrando aí. A Acnur nunca tomou providência. E foi desmascarada quando disse que tinha um campo de refugiados na Turquia, onde teriam supostamente cristãos. Isso foi averiguado e foi comprovado que era nunca existiu da parte da ONU um campo de refugiados para proteger exclusivamente cristãos. E tem mais um detalhe, para quem não sabe, uma grande denúncia de lideranças cristãs que viam seu povo sofrendo genocídio na Síria e no Iraque. É o seguinte, eles diziam que a ONU não aceitava enviar ajuda, assistência humanitária para refugiados cristãos que não estivessem nos seus campos de concentração. Isso mesmo, queridos, campos de concentração. Porque também a esquerda, eu me lembro que teve uma autora esquerdista que deu entrevista para a Veja e que o pessoal lá do Museu do Holocausto, não, Museu do Holocausto não, do Museu da Imigração Judaica,
e lá em São Paulo eu tive um problema sério com o diretor desse museu, né? Eles contrataram uma monitora na época, esqueci até o nome da esquerdista, enfim, esqueci o nome dela. Mas depois eu vou colocar aqui o artigo que eu escrevi sobre isso. Eu me lembro que essa camarada que trabalha para judeu, né, para vocês verem que o mal do esquerdismo deixou muito cego no Brasil. E tem entidade judaica no Brasil que coloca uma figura, né, uma aberração, né, que se diz católica, dizendo que o Brasil tem campos de concentração a céu aberto. Aí eu me lembro que na época eu denunciei e o diretor do museu lá ainda me ofendeu, me atacou, um senhor totalmente desequilibrado, enfim. Então, como eu sou bem diferente, eu vou vir até aqui, peraí, gente, só um minuto. Como eu sou bem diferente eu penso bem diferente desse pessoal, eu penso que não se pode rotular como campo de concentração nenhum país por problema econômico, como no caso do Brasil, como essa senhora fez e muitos aceitaram. Mas lá na ONU, lá na Síria e no Iraque, os cristãos ficavam em locais que a gente pode sim rotular como verdadeiros campos de concentração, sem tirar nem pôr, ok, gente? Sem tirar nem pôr. Então, lá, esses cristãos, quando eles ficavam em campos de refugiados que eram administrados pela ONU e que davam prioridade para refugiados muçulmanos, mesmo sabendo que esses refugiados muçulmanos, eles de fato, eles perseguiam, torturavam, matavam os cristãos, então isso a gente pode sim, sem dúvida alguma, rotular como um verdadeiro campo de concentração, porque ali se sabe que o fim, o objetivo ali é simplesmente, como é que se diz? Cadê? Ajudar a disseminar esse ódio contra cristãos. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver só um detalhe aqui, gente. Cadê? Tá. O nome da tal escritora, eu abri aqui para ver, o nome da tal escritora que disse que o Brasil era um campo de concentração a céu aberto é Maura Palumbo, tá? Maura Palumbo. Ela é muito idolatrada por parte de alguns integrantes da comunidade judaica de São Paulo, mas eu escrevi sobre essa senhora, fiz denúncia ao jornalista judeu da Menorá, historiador, que, aliás, fez curso no Yad Vashem, que é a maior referência no assunto holocausto em todo o mundo. Eu me lembro que ele também fez um excelente artigo mostrando a ignorância dessa ativista que finge ser escritora, mas deixando isso de lado. Então, o que acontece? Voltando a esse cristão refugiado paquistanês, devido a essas ameaças que ele estava sofrendo, ele passou por mais uma situação complicada lá na Tailândia, país que o recebeu para dar socorro como refugiado. Então, em abril do ano passado, ele foi procurado para ser batizado, né? Quem não é cristão não sabe, mas os cristãos, ou melhor, muita gente sabe, né, que os cristãos batizam aqueles que querem abraçar a fé, pelo menos no ramo protestante, aqueles que querem abraçar a fé cristã passam por batismo nas águas. Então, um muçulmano chamado Muhammad, que também era refugiado muçulmano, tá? Procurou esse Pervaiz, né, esse paquistanês, procurou ele lá na Tailândia, dizendo: olha, eu quero ser batizado nas águas, eu quero ser cristão, né? E aí o que aconteceu? Ele estava usando isso para enganar um cristão paquistanês.
É claro que você que está me assistindo e acompanha Ecoando a Voz dos Mártires sabe que existem estratégias de mentira muçulmanas. O muçulmano ele tem todo o direito e até dever de mentir para um infiel, desde que seja para expandir a fé islâmica, né? E quando você destrói um infiel, você também está expandindo a fé islâmica, né? É bom lembrar, gente, que o Islã se apropriou de mais de 90% dos antigos territórios cristãos no norte da África, no Oriente Médio, graças à espada de Muhammad. Então, assim, que esse seguidor de Muhammad use as mesmas estratégias do profeta. Então, o que ele fez? Ele simplesmente mentiu. Ele usou de taquia, fingiu uma amizade que não existia, foi lá, olha como ele... Gente, eu já falei aqui que o Estado Islâmico, quando começou a enviar jihadista fingindo que era refugiado, eles escreveram um artigo de mais de 70 páginas na antiga Dabiq, que era uma revista do Estado Islâmico, dizendo como os jihadistas terroristas deveriam se comportar e que estavam entrando como refugiados na Europa, deveriam se comportar para enganar os infiéis. E ali ele ensina tudo o que a gente vê alguns muçulmanos fazendo na Europa. Ó, alguns, tá? Alguns. Porque é lógico, não dá para se comparar, generalizar os muçulmanos com o Estado Islâmico. Sem hipótese alguma. Mas também ele ensinou para os seus milhares, que a gente sabe que eram milhares, tá? A gente fala alguns, aí parece que o negócio não dá, são dezenas. Não. Estado Islâmico escreveu para os seus milhares de terroristas travestidos de refugiados as posturas, tipo, eles podiam comer carne de porco, eles podiam usar crucifixo cristão nas igrejas, então tudo bem, usar Bíblia, né? Podiam deixar de frequentar a mesquita, como muitos fazem até hoje, né? Aí quando você vê um muçulmano que não frequenta a mesquita, diz, tá vendo, ele não é radical. Entenda bem, é muito complicado a gente saber quem não é um, entre aspas, radical, ou seja, um ortodoxo, para aquele que é um murtade, que é o que a gente chama de muçulmano moderado, mas que dentro da ortodoxia islâmica não passa de um murtade que pratica uma violação gravíssima contra a Sharia, que em alguns países é considerada punível de morte. Para quem não conhece o Islã, eu sugiro que, ao invés de consultar bobalhões que não sabem nada desse assunto aí pelas redes, vai consultar o líder da Sociedade Muçulmana Mundial de Sábios. Gente, Al-Qaradawi. Gente, não pesquisem os bobões aí ocidentais que não sabem nada de Islã. Vai no Al-Qaradawi, que em termos acadêmicos, é a maior autoridade islâmica sunita que existe. E eu aprendi com ele, eu sou muito grata a Al-Qaradawi, porque eu aprendi com ele, inclusive ele falava muito na Al Jazeera. Na Al Jazeera. Ai, gente, há tanta informação. Essa semana eu li que a CNN, a versão árabe da CNN, a nível de ódio contra o Ocidente e a nível de apoio à jihad, está dando de 10-0 na Al Jazeera. Então, a Al Jazeera eu já não posso dizer que é a pior que tem, porque a CNN, que odeia a civilização judaico-cristã, isso dita por um muçulmano, tá? Por um muçulmano que é murtad, né? Então, aí o que acontece? Voltando aqui, senão eu me perco e tal. Voltando. Então, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Muito boa noite. Então, o que acontece? Tá, o Al-Qaradawi disse, já ia esquecer do Al-Qaradawi, ou Haradawi, eu não sei falar árabe, mas o Al-Qaradawi, que eu estou falando como eu leio, porque isso é uma norma, né? Você, quando não entende determinada língua, você lê conforme, você fala conforme o que está lá escrito, né? Era bom o Ulisses estar aqui, porque ele que é o professor de português. Mas voltando, Al-Qaradawi ensinou, e eu aprendi muito bem, que se não fosse a lei da blasfêmia, com a sua punição em relação aos blasfemos,
o Islã não teria sobrevivido durante essas centenas de anos. Gente, que coisa linda! Eu fiquei emocionada ao saber que a maior liderança acadêmica do mundo muçulmano ensina que, se não é a pena de morte por apostasia, né, o Islã não teria sobrevivido. Eu achei muito legal, eu guardei isso. Por isso que eu gosto de aprender com as fontes. E eu não fico com esse pessoal aí de rede que passa pano para o Islã e não traz a verdadeira doutrina para o ocidental conhecer. Mas continuando aqui, que eu estou saindo muito do assunto. Aí esse muçulmano que foi lá se batizar nas águas mentindo, fazendo taquia, ele conseguiu amizade, porque o cristão veio do Paquistão, mas não entendeu nada do que era Islã, e abriu a sua vida, e com isso ele passou a ser ameaçado de morte por esse muçulmano que fingiu que se converteu ao cristianismo. Isso na Tailândia. Detalhe, Tailândia é um país muçulmano, ok? A maioria budista lá. Então, no dia 23 de dezembro, esse mesmo homem que fingiu que se batizou nas águas, esse muçulmano, disse para o Pervaiz, que é o cristão, né, paquistanês, que ele precisava morrer porque era blasfemo, entendeu? Aí, cadê? Eu tenho aqui as informações. E ele disse que ninguém. Olha o que o muçulmano, o refugiado, para você, morre de pena de refugiado. Olha como tem refugiado que é bom que não acaba mais. Ele disse que ninguém prejudicou o Islã como a família de Pervaiz durante esses 72 anos de história do Estado muçulmano do Paquistão, que surgiu porque a espada de Maomé os hindus da Índia, mas isso é história para uma outra live, tá? O Paquistão é fruto do sangue hindu nas mãos de muçulmanos, mas que os professores de história não contam isso sobre o Paquistão, não contam isso sobre Bangladesh, não contam sobre Caxemira. Se contar, fica chato, né? Mostrar que o Islã se apropriou de terras hindus através de violência, matando milhões de... Que coisa chata para dizer em aula de história, né? Pois bem, então ele foi acusado de prejudicar um Estado muçulmano na sua história de sangue e terror de 72 anos, porque só quem conhece história no Oriente Médio sabe como se deu a fundação do Estado do Paquistão, tá? Enfim, aí houve uma discussão verbal, e quando houve essa discussão verbal, depois dessa acusação, né, e dizendo que ele tinha que ser morto, o refugiado muçulmano bonzinho ligou para os seus amigos muçulmanos. Aí, refugiados também, gente, tudo refugiado, lá na Tailândia. E eles foram lá socorrer o seu amiguinho. Sabe como os quatro fizeram? Arrebentaram Pervaiz, arrebentaram ele. Tá, deixa eu contar. Ele estava numa loja comprando doces, isso era 2 dias antes do Natal, tá? Isso aconteceu no dia 23 de dezembro. Foi comprar doces e aí o refugiado muçulmano apareceu, ameaçou ele de morte. E logo depois, como todo jihadista covarde, chamou seus amiguinhos refugiados para ajudarem a tentar matar Pervaiz. Por sorte, Pervaiz não morreu porque outros refugiados cristãos partiram no seu socorro, e por isso ele acabou que ele foi socorrido, não morreu. Foi para um hospital, ficou um tempo lá. E esse refugiado, gente, teve amigo que deu carro para ele, porque lá na Tailândia ele não está seguro, ele tem que andar de carro, porque se ele for reconhecido, ele é morto pelos refugiados. Agora imaginem, gente, o que será que esses ditos refugiados muçulmanos estão fazendo lá na Tailândia? Quem faz isso com um cristão, boa bisca não é, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Ele consegue fugir, só que esses muçulmanos já sabiam o endereço dele e foi para a casa do pai dele, onde estavam os irmãos, onde estava a família, e falaram que iam matar toda a família. Tá? Isso, aí o que ocorre? Esses 3 homens estão inscritos como refugiados lá na Acnur, só que a Acnur não se mete no caso, não quer falar, porque tem
terrorista, né? Não pode nem falar identidade, isso é perigoso, né? E ele pode continuar, esse pessoal pode continuar ameaçando o cristão, porque isso acontece também na Europa, ninguém faz nada, por que na Tailândia iriam fazer? Então, enquanto isso, outras famílias estão sendo reassentadas, famílias de refugiados. A Tailândia e a Acnur nada fazem para assentar essa família, a família de Pervaiz, né? E, segundo o Pervaiz, isso é a palavra dele, não é minha, a Acnur, essa agência da ONU, meu Deus, como eu estou suando, essa entidade da ONU que trabalha com os refugiados. Então ele diz, Acnur nunca me ajudou a salvar a minha família. O oficial de proteção, na última conversa, me disse, seu caso é muito complicado. Então, gente, prestem atenção. Quase foi assassinado por refugiados muçulmanos protegidos pela ONU jihadista, porque a ONU ela só apoia a jihad, a gente sabe disso. E simplesmente, quando o refugiado vai pedir socorro a Acnur, que teria que protegê-lo, seria uma obrigação institucional, o que a Acnur diz? Esse seu caso é complicado. Por que é complicado? Porque a Acnur está a serviço da Sharia. A Acnur vai bater de frente contra o profeta Mohammed, contra lá. A Acnur é maluca, até porque a Acnur ela tem os dedinhos de países muçulmanos que perpetram violações de direitos humanos com a autorização da ONU. 23 de dezembro, a família foi relatar o que aconteceu, a Acnur não quis ajuda, mas deu uma sugestão. Essa é a sugestão da Acnur, abre aspas, ela sugeriu que os pais dele, né, a família, deveriam se mudar para uma nova casa, uma nova residência. Gente, que coisa linda, como a Acnur protege refugiado muçulmano terrorista, né? Então, é assim que funciona. O refugiado muçulmano terrorista, ele continua sob a proteção da Acnur até a sua família ser assentada na Tailândia para continuar as barbáries que a gente já vê há muito tempo acontecendo no sul da Tailândia, que a grande imprensa não divulga, tá? Então, a Acnur está ajudando que se forme comunidades atacar futuramente os tailandeses. Mas o cristão refugiado que é atacado e quase assassinado por esses refugiadistas, esse cristão ele é aconselhado, ô cabra, se manda daí, porque a gente não vai fazer nada para te ajudar, que você morra. E o detalhe, se manda com a tua grana, mesmo sabendo que refugiado não está numa condição, uma condição socioeconômica capaz de dar uma solução tão rápida assim de achar uma casa e fugir do local. Então veja como a Acnur, gente, é abjeta. E esse refugiado disse, gente, além disso, aí eu pensei que isso era mais grave, não era mais grave. Olha o que ele diz, que a Acnur também o obrigou a remover 474 vídeos que ele postou online, porque esses vídeos criticavam o Islã. E são ofensivos aos muçulmanos. Então, queridos, deixa eu só falar uma coisa aqui. Uma entidade que obriga um refugiado cristão, um homem, uma família, numa condição de extrema vulnerabilidade, a tirar da sua rede pessoal que é ligada à comunidade cristã, ou seja, a sua crença de fé. Quando a Acnur vem e obriga, dizendo, tire seus vídeos daí, porque o que você criticando a religião da paz é ofensiva para o Islã. Então, tira! Gente, a Acnur obrigou ele a tirar vídeos dos perfis dele nas redes, porque era considerado ofensiva muçulmana. Agora, entendo bem, esse cristão não está no Paquistão, cuja lei que a ONU aceita, a lei abjeta, medieval, porca, tirana,
tá? É uma lei perversa, ela sim, ela até considera uma violação você criticar o Islã, porque o Islã ortodoxo é uma pseudo-religião totalitária, não aceita crítica. Os regimes totalitários não aceitam crítica, né? Aqui, enquanto aqui, Porta dos Fundos vai, brinca com cristãos, brinca não, ataca covardemente cristãos e todo mundo não. E a imprensa, o STF bate palma e tudo mais, tá tudo certo, ótimo, maravilhoso. Lá no. E apesar de ter lei contra isso, há uma lei penal claramente contra isso, mas não precisa, porque o comunismo, né, a esquerda que comanda tudo, inclusive a jurisprudência, mas, e a posição dos manda-chuvas lá do STF, mas e tudo bem, ele está na Tailândia. A Tailândia é uma de maioria budista. Como pode a ONU forçar um cristão refugiado a cumprir a lei islâmica num país não islâmico? Vocês entenderam a gravidade? E ele diz: essa é a minha identidade. Onde está a minha liberdade de expressão? Ele perguntou: onde está a minha liberdade? E o pior de tudo, gente, ele disse que não teve sorte em encontrar nos vários ministérios cristãos ocidentais dedicados ou supostamente dedicados a ajudar os cristãos perseguidos, não teve um que levantasse a mão para ele. Diz ele: há muitos grupos cristãos nos quais sinto que estamos implorando e eles estão ignorando. Então, gente, assim, o Papa não deu voz a esse homem, né? Eu não vou dizer nem o que eu penso, eu não vou rotular que o Papa, pelo que ele é de fato, porque ia ser meio brabo, sabe? Mas eu tenho nojo de uma extensa gama de líderes protestantes, de líderes cristãos da Igreja Católica, evangélico, pega essa raça toda e coloca tudo no mesmo balaio, porque é tudo um bando de hipócritas. Hipócritas! Cadê as lideranças cristãs? As lideranças cristãs dando voz a um cristão refugiado que o Estado do Paquistão o denunciou por lei da blasfêmia, né? E que chega na Tailândia, a Acnur obriga esse paquistanês, a tirar os vídeos considerados ofensivos ao Islã num país não islâmico. Então, gente, assim, isso é muito grave, é triste, e quando eu vejo essa situação, eu só tenho uma forma de terminar essa live, mostrando a minha indignação, inclusive em relação às nossas próprias lideranças cristãs, não somente no Ocidente como no Brasil. Vejo que não há ainda no Brasil uma política externa voltada de fato para combater de forma veemente a perseguição contra cristãos. E eu sei que isso não é culpa do presidente Bolsonaro. Ele está com diversos pepinos na mão, né? Então, e ele não conhece da realidade da perseguição aos cristãos. Então, eu não posso jogar isso nas costas de Bolsonaro. Não tem. Seria injusto da minha parte jogar nas costas dele, mas porque o além do Ministério das Relações Exteriores também tem o Ministério dos Direitos Humanos, que apesar de por função institucional, ter a prerrogativa de tratar de assuntos internos, a ministra Damares resolveu colocar um pastor, né, para dirigir uma pasta ligada a temas globais. E esse pastor já esteve no exterior tratando de assuntos sobre essa natureza. Porém, todas as medidas que o país adotou não são satisfatórias, estão para além das expectativas mínimas que eu tinha de um governo conservador, e eu posso fazer uma live só entrando sobre esse assunto, né? Inclusive, a própria ministra, ela já se posicionou contra a minha pessoa nas redes, quando eu fui defender Roraima, quando eu fiz uma... Ela está
fazendo propaganda da agenda globalista da ONU, pedindo ao Brasil que aceite bastante refugiados venezuelanos, mesmo que o estado de Roraima esteja sendo destruído. Então eu levei dados para ela e ela simplesmente me atacou e me bloqueou no Instagram, dizendo que eu estava perseguindo ela. Ou seja, a mesma atitude da esquerda. A esquerda não aceita crítica de instituições, né, conservadoras, e vem uma representante da direita, né, não aceitar crítica de uma entidade que ela conhece, que, aliás, eu assinei, gente, eu assinei o documento de apoio ao nome da então assessora de Magno Malta para o Ministério dos Direitos Humanos. Eu apoiei, eu assinei. E eu várias vezes, os meus seguidores sabem, eu defendi a ministra de ataques covardes dentro e fora das redes. Mas, quando eu fiz uma crítica à ação dela, o que ela fez foi me dizer que eu só vivia perseguindo ela e me bloqueou. Mas a realidade é que, infelizmente, nem Damares, nem o pastor que ela nomeou, nem o ministro das Relações Exteriores orientaram o presidente Bolsonaro a fazer aquilo que eu peço há anos, como presidente da principal entidade de direitos humanos no Brasil, que trata em diversos foros da perseguição contra os cristãos. Eu clamei a Damares, eu inclusive já levei documento a Damares, eu pedi a Damares, peça ao Brasil para reconhecer o genocídio de cristãos e minoria no Oriente Médio. Peça ao Brasil para denunciar na ONU o genocídio de cristãos. Não basta fazer um discurso, me desculpem. O discurso de Bolsonaro na ONU em setembro de 2019 foi maravilhoso. Foi o melhor que eu vi em todos esses anos. Bati palmas. Mas a parte que fala de perseguição, me desculpem, como analista, como internacionalista, advogada especializada nesse ramo, né, tinha sido convidada pela própria Damares para assessorar um então ministro não, senador Magno Malta. Então, se ela me convidou Malta, é porque ela via em mim competência para isso. Então, eu pedi, por favor, denuncie o genocídio de cristãos e minorias. O Brasil precisa ser arauto, nós somos um país conservador. E aí, o que fizeram? Ela mesma não denunciou perseguição em momento algum, né? O secretário dela ainda denunciou, parabéns para ele, mas ela nunca denunciou quando na ONU qualquer violação contra os cristãos, tá? E eu tenho o discurso dela, né? Se alguém quiser, inclusive tem lá link do discurso, ela não faz defesa aos cristãos. Mas o pior foi ninguém do governo que deveria assessorar Bolsonaro colocar lá que o Brasil estava denunciando o genocídio de cristãos em países muçulmanos. O Brasil denunciou um morticínio lá de um regime comunista contra os seus habitantes. O Brasil denunciou e condenou. Quer dizer, denunciou e condenou os mortos por uma ditadura sanguinária. Muito embora o povo da Venezuela escolheu a ditadura que está lá comandando eles. Agora, os cristãos que não escolheram, os governos muçulmanos que estão assassinando a essa comunidade barbaramente, esses cristãos não têm direito à nossa bandeira de denúncia na ONU. Então, o termo genocídio não é falado. A gente vê também que até o Papa já reconheceu, o Papa comunista já reconheceu o genocídio armênio, né? O Papa, gente, o Papa. E o que aconteceu? Simplesmente o Brasil continua assim com a Turquia e com a ONU, né? E, infelizmente, o atual governo, vergonhosamente como Israel, e vocês sabem que eu sou defensora número 1 de Israel, hoje mesmo, lá na minha linha do tempo, o trabalho lindo que Israel faz, levando eletricidade e água para 1 milhão de africanos, em 10 países africanos. Tecnologia israelense, coisa linda, maravilhosa. Porém, Israel
não reconhece o genocídio armênio. Um país que passou pelo Holocausto, que hoje está vendo estados europeus com governantes antissemitas, hipócritas, ou a própria Rússia, hipócrita, antissemita, né? O Putin, está todo mundo lá fingindo que é contra o Holocausto, é contra, enfim. Israel, do Holocausto, não foi sensível. Isso é um erro do governo de Israel, que não tem perdão, né? Vocês sabem que minha bandeira é vida, direitos humanos. Eu não tenho pautas preconcebidas de ideologia de esquerda ou direita. Correto. Eu não vou me aliar ao erro sob nenhuma justificativa. Ou melhor, o Brasil continua seguindo esse absurdo, mesmo se dizendo conservador, não quer dar voz à comunidade, à situação armênia, né? Aos gregos, aos assírios. Foram mais de 2,5 milhões de pessoas que foram assassinadas por serem cristãs pelo Império Turco-Otomano, né? E o Brasil não quer reconhecer genocídio armênio, o Brasil não quer reconhecer na Síria e no Iraque, o Brasil não quer denunciar o genocídio dos nossos irmãos negros africanos. Hoje, foi anunciado que um pastor nigeriano foi decapitado pelo Boko Haram porque não quis negar sua fé. Ontem, 2 meninas cristãs, mocinhas, foram fuziladas também na Nigéria, porque grupos muçulmanos estão exterminando com os cristãos na Nigéria, e o Brasil está calado. O Brasil não tem coragem de denunciar. Gente, o termo não é perseguição aos cristãos, o termo é genocídio aos cristãos. Então eu peço a você que está me assistindo e que tem na nossa pátria e também na sua fé, no amor aos seus irmãos, algo maior do que idolatria a personalidades políticas, faz o seguinte: vai lá, entra em contato com o pessoal aí do Ministério dos Direitos Humanos, porque eu já pedi, não adiantou, ela não ouve. Infelizmente, a ministra Damares não me ouve. Mas quem sabe as redes, vocês, pastores, lideranças, entendam bem, eu acabei de denunciar um caso de um refugiado paquistanês que disse: o mundo cristão me abandonou. Os ministérios cristãos que dizem que socorrem cristãos não querem me dar voz. Eu estou denunciando isso, mas também já denuncio sempre o genocídio de cristãos. Mas no Brasil cristão, esse assunto não é pauta conservadora. Não é. Você não vê sessões solenes pelo Brasil, e você, quando vê, é no máximo, no Brasil é contra toda a... Entendem? Mas em trabalho midiático ou em todo evento em que se tem questões judaicas, vocês vão ver os cristãos hipócritas indo lá aparecer, tá? Quando é aniversário do Estado de Israel, Netanyahu vem para o Brasil, aí vão esses pastores hipócritas, porque é isso que está acontecendo no Brasil. É um monte de pastor hipócrita que só quer encher o bolso de dinheiro, mas não está nem aí para se preocupar com seus irmãos que estão sendo dizimados, hipócritas. O que acontece? Quando é um evento sobre Israel, vai ver se na página dos cristãos não está lá: olha, lembrança sobre o Holocausto, foi terrível, estamos com o Estado de Israel, amamos o Estado de Israel. Hipócritas, se vocês não amam o sangue de vocês, porque a igreja parece que não sei mais se é um corpo com seus membros, então se você está perdendo o seu braço, o seu dedo, a sua perna no Oriente Médio, na Ásia, aqui na América Latina, no México, cristãos estão sendo assassinados, em Cuba, na Venezuela e em tantos outros países. Então, se você não está sentindo uma dor do teu povo, que você diz que é teu povo e geme, você jamais vai sentir a dor do povo de Deus. Isso tudo é hipocrisia. Sabe por quê? Há um grande interesse. Um grande interesse de se unir à comunidade judaica. Um grande interesse. Quantas ONGs, inclusive, não internacionalmente, mas também no Brasil, que ganha beça isso. Eu me lembro que tem uma entidade aqui no Brasil, que eu não vou entrar em detalhes,
que defende Israel, sabe? De uma pessoa crente, né? Que defende Israel, vive lá em Brasília, falando, olha, eu sou Israel desde criancinha. E quando eu fui pedir a essa pessoa dessa entidade para apoiar a temática de combate à perseguição contra cristãos, essa pessoa falou, não, eu já fiz abaixo-assinado, e não quis ajudar. Então você vê no Brasil várias entidades que levantam, cristãs, que levantam bandeira para Israel, que cá entre nós não precisa de vocês. Olha que lindo. Queridos, Israel não precisa das lideranças evangélicas brasileiras, ok? O judeu está sendo degolado por aí por causa da sua fé. Eles são protegidos pelo seu Estado dentro e fora das suas fronteiras e dos limites territoriais em alguns países onde vivem judeus. Então não vem com essa conversa fiada, aí eu preciso ajudar Israel. Israel não precisa. E a bem da verdade, quem não gostar, lamento, pode não me seguir, não curtir, não tô nem aí, eu vou continuar sendo a mesma ideia de sempre, tá? Mas a bem da verdade é que, não em todos os casos, mas na maioria dos casos de lideranças, eu não estou falando dos membros de igreja, eu estou falando de lideranças, lideranças. A maior parte das lideranças evangélicas que beijam os pés de Israel, assim o fazem, porque levam milhares de evangélicos para a Terra Santa para comer um cascalho, né? Para ganhar um cascalho, né? Porque ganham, sabe, um certo apoio de judeus ricos que incentivam a causa. Só que quem é que vai querer dar voz a um paquistanês refugiado cristão que a Acnur abandonou e botou na mão das bestas feras refugiadistas para acabar com a raça dele? Então vocês veem, é lamentável, e é o que eu penso, eu tô assim cansada desse cristianismo barato, cristianismo não, dessa cristandade barata, né, que tem por aí, sabe? Que usa Israel e pensa que judeu é bobo e não sabe que a sua pauta está sendo usada por interesses amor ao Estado de Israel. Vamos largar a hipocrisia, né? Então, gente, é o que eu penso. Quem não gostou, lamento. Mas vocês, por favor, divulguem essa situação. E amanhã eu vou entrar no caso da Nigéria. Amanhã eu farei uma live para a gente falar o que está acontecendo nesse genocídio, porque já que o nosso governo, e quando eu digo governo, Ministério das Relações Exteriores, não estou acusando o presidente, porque senão daqui a pouco, você é uma isentona, você está acusando, você não presta, você é da lacrosfera e blá, 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 um monte de gente ignorante que não conhece o tema e vai te acusar quando eu sei das limitações de Bolsonaro, mas também sei que o Ministério das Relações Exteriores, a própria ministra Damares, não denuncia o genocídio de cristãos porque eles sabem que as lideranças evangélicas brasileiras não estão nem aí. Estão mais preocupadas em lacrar a porta dos fundos do que simplesmente abrir a porta de entrada para dar a voz aos perseguidos. Então, os evangélicos brasileiros estão mais preocupados com algo que Jesus não está nem aí, porque eu te garanto que o Jesus que eu conheço pela revelação das Escrituras, esse Jesus não está nem aí se estão blasfemando o nome dele ou não. Eu te garanto que ele está muito preocupado que os postos cristãos defendam seus irmãos, socorram seus irmãos que estão sendo assassinados em países muçulmanos comunistas, do que defendam seu nome. Jesus não precisa de defensor nenhum, ok? Fico por aqui, desculpa o desabafo, uma boa noite para todos vocês e amanhã eu estarei de volta, ok? Até amanhã, boa noite a todos vocês, obrigada pelo apoio e estamos juntos.